Imagine acordar todos os dias com uma sede que não pode ser saciada por nada que este mundo oferece. Um desejo profundo, ardente, que te impulsiona a buscar algo além de você mesmo. Esse é um dos primeiros sinais de que você é um escolhido por Deus. Um desejo insaciável pela justiça divina. Não se trata de uma curiosidade passageira, mas de um anseio que domina seu coração e sua mente, levando você a mergulhar profundamente nas Escrituras e a se conectar com Deus de uma forma mais íntima e poderosa. Esse desejo começa a se manifestar de maneira sutil, talvez através de um interesse crescente em ler a Bíblia, em ouvir pregações ou em participar de estudos bíblicos. Mas logo, essa fome se torna impossível de ignorar. Você começa a perceber que nada mais satisfaz a sua alma como o tempo que passa em oração, em meditação na palavra de Deus ou em comunhão com outros que compartilham dessa mesma busca espiritual. E é aí que você percebe que Deus está agindo em sua vida, plantando em você uma sede por justiça que só Ele pode saciar. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essas palavras são um conforto para aqueles que sentem essa necessidade incessante de justiça, de retidão e de conhecer mais sobre os caminhos de Deus. Não é apenas sobre fazer o bem, mas sobre viver em um estado constante de busca pela presença de Deus, pela sua vontade e por seu propósito para nossas vidas. Esse desejo insaciável pela justiça não é um fardo, mas um presente divino que nos guia para mais perto de nosso Criador. Mas o que significa realmente ter fome e sede de justiça? Isso vai além de uma mera compreensão intelectual. Significa que seu coração começa a quebrar pelas coisas que quebram o coração de Deus. Você sente uma dor intensa ao ver injustiças, ao testemunhar sofrimento e maldade. Isso porque seu coração está alinhado com o coração de Deus, que é um Deus de justiça, misericórdia e amor. Esse alinhamento é um sinal claro de que você foi chamado para um propósito maior, para ser um instrumento da justiça de Deus neste mundo. Essa fome te leva a agir, não basta apenas sentir, é necessário fazer algo a respeito. Você começa a defender os oprimidos, a lutar contra as injustiças, a se posicionar a favor do que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a correnteza. Esse desejo te dá coragem para falar a verdade, para ser uma voz para aqueles que não têm voz. E em tudo isso, você sente uma paz indescritível, porque sabe que está cumprindo o propósito pelo qual Deus te chamou. Conforme você continua a buscar a justiça divina, seu relacionamento com Deus se aprofunda, sua fé se torna mais forte, sua confiança em Deus mais sólida, e sua vida começa a refletir a glória de Deus de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. A fome pela justiça não apenas transforma você, mas também impacta aqueles ao seu redor, inspirando-os a buscar o mesmo. Você está pronto para descobrir o que mais Deus reservou para você ao responder a essa fome por justiça? Agora que você começou a sentir um desejo insaciável pela justiça de Deus, um segundo sinal de que você é um escolhido se torna ainda mais evidente: uma profunda convicção dos seus pecados. Esta convicção não é apenas uma sensação de culpa momentânea ou uma leve inquietação. É um sentimento intenso e contínuo que pesa sobre seu coração sempre que você faz algo que sabe ser errado. Isso não é coincidência, mas sim a atuação direta do Espírito Santo em sua vida, sinalizando que você está destinado a um propósito maior. Antes de experimentar esse chamado, talvez você cometesse erros e seguisse em frente sem pensar muito sobre isso. A consciência pesava levemente e logo em seguida você seguia seu caminho, deixando para trás o remorso. Mas uma vez que Deus o escolhe, algo muda. A cada erro, a cada deslize, a convicção é imediata e profunda. Você sente um arrependimento sincero e uma necessidade urgente de corrigir seus caminhos.
Essa é a obra do Espírito Santo, guiando você para longe do pecado e em direção à retidão. Essa convicção é um dom de Deus, um sinal de que Ele está transformando você de dentro para fora. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, lemos: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e não traz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aqui entendemos que a dor que sentimos pelos nossos pecados não é uma punição, mas uma ferramenta de purificação. Deus está moldando nosso caráter, removendo o que não lhe agrada e nos preparando para viver em sua presença. Mas por que a convicção dos pecados é tão importante? Porque ela nos mantém humildes e dependentes de Deus. Ela nos lembra constantemente que, por mais que tentemos, não conseguimos ser perfeitos por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus todos os dias. A convicção nos leva ao arrependimento, e o arrependimento abre as portas para o perdão e para a renovação espiritual. É um ciclo de transformação que nos aproxima cada vez mais de Deus. Além disso, essa convicção nos protege de nos desviarmos do caminho certo. Ela age como um alarme espiritual, nos alertando sempre que estamos prestes a tomar uma decisão que vai contra os princípios de Deus. É como um farol em meio à escuridão, nos guiando de volta para a luz sempre que nos afastamos. Sem essa convicção, corremos o risco de nos acomodar em nossos erros e, eventualmente, nos afastarmos completamente de Deus. À medida que você se aproxima de Deus, nem todos ao seu redor estarão preparados para acompanhar essa mudança. À medida que você se aprofunda em sua jornada espiritual e se aproxima mais de Deus, algo que pode ser doloroso e surpreendente começa a acontecer. Amigos e até mesmo familiares começam a se distanciar de você. Este é um dos sinais mais desafiadores de que você é um escolhido por Deus. De repente, aqueles com quem você costumava passar horas conversando e rindo parecem não entender ou aceitar a transformação que está acontecendo em sua vida. A proximidade que antes existia começa a desvanecer e você se encontra sozinho, enfrentando o que parece ser uma nova realidade. Esse afastamento, no entanto, não é sem propósito. Quando Deus nos chama, Ele também nos separa. Essa separação não é apenas física, mas espiritual e emocional. É um processo de purificação, onde Deus está removendo influências que podem impedir nosso crescimento e nosso propósito. Em João, capítulo 15, versículo 19, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Este versículo nos lembra que ser escolhido por Deus é, em muitas maneiras, ser separado do mundo. Esse afastamento não significa que essas pessoas sejam más ou que estejam erradas. Em muitos casos, elas simplesmente não conseguem compreender a profundidade da mudança que você está vivenciando. A luz de sua fé pode trazer à tona as sombras nas vidas delas, fazendo com que se sintam desconfortáveis. Isso pode gerar críticas, julgamentos ou até mesmo inveja. Em algumas situações, amigos podem sentir que já não compartilham os mesmos interesses e valores, levando a um distanciamento natural. Embora essa separação possa ser dolorosa, ela é necessária para o seu crescimento espiritual. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe quem deve estar ao seu lado para apoiar e encorajar sua fé, e quem, infelizmente, pode ser um obstáculo em sua caminhada. Lembre-se de que mesmo Jesus, ao escolher seus discípulos, fez uma seleção cuidadosa, sabendo que nem todos estariam preparados para segui-lo. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus também nos alerta: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso enfatiza a importância de priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo.
Este afastamento também pode ser um sinal para avaliar e refletir sobre as amizades e relacionamentos em sua vida. Pergunte a si mesmo: essas pessoas estão me ajudando a crescer espiritualmente? Elas me apoiam em minha jornada de fé? Ou estão me puxando para baixo, me desencorajando e me afastando de Deus? Nem sempre é fácil reconhecer quando uma amizade não está nos beneficiando espiritualmente, mas Deus usa esses momentos de separação para nos abrir os olhos e nos guiar para novas conexões que fortalecerão nossa fé. Apesar da dor da perda de alguns relacionamentos, Deus é fiel para trazer novas pessoas em nossas vidas. Pessoas que compartilham da mesma fé, que entendem nossa caminhada e que estão dispostas a caminhar ao nosso lado. A comunidade cristã é uma fonte de força e apoio, onde podemos encontrar irmãos e irmãs que nos incentivam, oram por nós e nos ajudam a crescer em nosso relacionamento com Deus. Abra-se para essas novas conexões e permita que Deus guie sua vida relacional. Então, se você tem percebido amigos se afastando ou relacionamentos esfriando, não se desespere. Entenda que este é um sinal claro de que você é um escolhido, que está sendo separado para um propósito maior. Este processo de purificação é essencial para que você possa cumprir o chamado de Deus em sua vida. Como enfrentar as provações e tentações que inevitavelmente surgem quando estamos no caminho certo? Uma das grandes verdades da vida cristã é que ser chamado por Deus não significa estar isento de desafios. Pelo contrário, muitos daqueles que são escolhidos enfrentam provações e tentações mais intensas do que jamais poderiam imaginar. Este é um dos sinais mais reveladores de que você é um escolhido. O aumento das dificuldades, especialmente na forma de tentações que testam sua fé e comprometimento. Mas por que isso acontece? E como podemos enfrentar essas provações de maneira que fortaleça nossa caminhada espiritual? Para começar, precisamos entender que as provações e tentações não são sinais de abandono divino, mas sim de refinamento. Elas são permitidas por Deus para testar a genuinidade da nossa fé e para fortalecer nossa confiança nele. Lembre-se de que até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou tentações no deserto. Em Mateus capítulo 4, vemos como Satanás tentou Jesus repetidamente, tentando desviá-lo do seu propósito divino. Se Jesus foi tentado, nós também seremos. A diferença está em como respondemos a essas tentações. Essas provações frequentemente vêm em momentos de fraqueza ou quando menos esperamos. Elas podem surgir sob a forma de desejos antigos que ressurgem, conflitos inesperados, oportunidades de fazer escolhas que sabemos não serem as melhores, ou até mesmo dúvidas e questionamentos sobre nossa fé. A tentação é uma forma de teste, uma maneira de verificar onde estão nossas verdadeiras lealdades e até que ponto confiamos na proteção e orientação de Deus. Enfrentar essas tentações pode ser incrivelmente desafiador. Elas parecem atacar nossos pontos mais fracos, explorando nossas vulnerabilidades. Pode ser a pressão para comprometer nossos valores, ceder a um comportamento imoral ou agir de uma maneira que sabemos que não agrada a Deus. No entanto, é precisamente nessas situações que a força do nosso caráter cristão é forjada. Cada vez que resistimos à tentação, nossa fé se fortalece, nossa determinação cresce e nossa relação com Deus se aprofunda. Mas como podemos resistir às tentações? A resposta está na palavra de Deus e na oração. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu usando as Escrituras, demonstrando a importância de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida diária. Memorizar versículos que fortalecem nossa fé e nos lembram das promessas de Deus pode ser uma ferramenta poderosa contra as tentações. Além disso, a oração é nosso canal direto com Deus, onde podemos buscar sabedoria, força e coragem para resistir às provações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, lemos: Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Além disso, é crucial cercar-se de uma comunidade de fé que possa oferecer suporte e encorajamento. Ter irmãos e irmãs em Cristo que podem orar conosco, nos aconselhar e nos segurar quando estamos fracos, faz toda a diferença. A Bíblia nos instrui a levar as cargas uns dos outros, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, enfatizando a importância de viver em comunhão e apoio mútuo. Por fim, lembre-se de que cada provação tem um propósito e cada tentação vencida é uma vitória que nos aproxima mais de Deus. Essas experiências dolorosas e desafiadoras não são em vão. Elas estão moldando você, fortalecendo sua fé e preparando-o para os planos que Deus tem para a sua vida. Cada vez que você enfrenta uma provação e sai vitorioso, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade. Quando você é escolhido por Deus, algo extraordinário acontece. Ele não apenas transforma seu coração e mente, mas também concede a você uma nova autoridade e coragem para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Esse é um dos sinais mais claros de que você é um escolhido, um impulso renovado para agir com confiança, mesmo diante de situações desafiadoras. Esta autoridade não se trata de poder terreno ou dominação sobre os outros, mas sim de um poder espiritual que nasce da humildade e do amor. Desde o início dos tempos, Deus demonstrou que aqueles que Ele chama, Ele também equipa. Moisés, que se sentia inadequado para liderar, recebeu autoridade para libertar o povo de Israel do cativeiro. Davi, apenas um jovem pastor, foi ungido para derrotar Golias e, eventualmente, tornar-se rei. Jesus concedeu autoridade aos seus discípulos para curar os doentes e expulsar demônios, mostrando que essa autoridade não é algo que vem de nós mesmos, mas um dom dado por Deus para que possamos cumprir nosso chamado. Esse novo sentimento de autoridade pode se manifestar de diversas formas em sua vida diária. Você pode começar a sentir uma confiança crescente para tomar decisões difíceis, para falar sobre sua fé com ousadia ou para enfrentar desafios que antes te deixariam paralisado. Essa coragem não é ausência de medo, mas a determinação de agir, mesmo quando o medo tenta te segurar. É saber que, com Deus ao seu lado, você tem tudo o que precisa para superar qualquer obstáculo. Além disso, essa autoridade se manifesta através de dons espirituais. Você pode descobrir que tem um talento especial para ensinar, aconselhar ou encorajar outras pessoas. Esses dons não são meramente habilidades naturais, mas sim capacitações dadas pelo Espírito Santo para edificar a igreja e impactar a vida das pessoas ao seu redor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, aprendemos sobre os diferentes dons do Espírito e como eles são dados para o benefício de todos, conforme a vontade de Deus. Essa autoridade deve ser exercida com responsabilidade e amor. Jesus, o exemplo perfeito de autoridade servil, usou seu poder para servir e sacrificar-se pelos outros. A verdadeira autoridade que vem de Deus é sempre usada para edificar, encorajar e apontar para Ele, e não para exaltar a si mesmo. É um chamado para liderar com integridade e compaixão, sempre buscando o bem daqueles que você serve. Mas como lidar quando essa nova direção atrai oposição e crítica? Quando você é escolhido por Deus e começa a viver de acordo com seu propósito, nem todos ao seu redor aceitarão essa mudança. A perseguição pode vir de maneiras sutis, como críticas, rejeição ou comentários sarcásticos, mas também pode se manifestar de formas mais intensas, como isolamento social, ridicularização pública ou até mesmo hostilidade direta. Jesus nos alertou sobre isso. Em João capítulo 15, versículo 18, ele disse: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de vocês ele me odiou." Isso nos mostra que a perseguição não é uma possibilidade remota.
mas uma realidade para aqueles que decidem seguir a Deus com todo o coração. Isso ocorre porque a luz da sua fé expõe as trevas ao redor. Sua nova maneira de viver desafia o status quo e muitas pessoas, ao se sentirem confrontadas, reagem com oposição. Mas por que Deus permitiria que seus escolhidos enfrentassem perseguição? A resposta está no propósito da provação. A perseguição serve para refinar sua fé, fortalecer seu caráter e demonstrar sua lealdade a Deus. Quando você permanece firme diante da adversidade, você prova não apenas para o mundo, mas para si mesmo, que sua fé é genuína e que você está comprometido com Deus, independentemente das circunstâncias. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, nos encoraja dizendo: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Enfrentar perseguição também é uma oportunidade para testemunhar o amor e a graça de Deus. Sua resposta às críticas e à oposição pode ser uma poderosa demonstração da força que vem de sua fé. Em vez de responder com raiva ou ressentimento, você pode escolher responder com amor, paciência e perdão, seguindo o exemplo de Jesus. Isso não só desarma seus oponentes, mas também pode levar outros a questionar suas próprias atitudes e, possivelmente, considerar a fé que você vive tão autenticamente. Mas como você pode permanecer forte quando enfrenta perseguição? Primeiro, lembre-se de que você não está sozinho. Deus prometeu estar com você em todos os momentos e Ele é a sua maior fonte de força. Em segundo lugar, busque apoio em sua comunidade de fé. Compartilhar suas lutas com outros crentes pode trazer conforto e encorajamento. E, finalmente, mantenha seus olhos no prêmio eterno. Lembre-se de que a perseguição é temporária, mas as recompensas de permanecer fiel são eternas. Jesus prometeu em Mateus capítulo 5, versículo 12: Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Além disso, a perseguição pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Se ninguém se opõe a você, talvez seja um sinal de que sua fé não está causando impacto. Quando você vive uma vida comprometida com Deus, sua presença inevitavelmente provocará reações. A oposição que você enfrenta é muitas vezes uma confirmação de que você está efetivamente vivendo como um escolhido por Deus. Agora, tendo enfrentado a realidade da perseguição e das críticas, resta uma pergunta: como você pode continuar a crescer espiritualmente e manter seu foco em Deus, mesmo em meio a tantas adversidades? Após entender como enfrentar perseguições e críticas, chegamos a um dos sinais mais profundos de que você é um escolhido. Uma consciência constante da presença de Deus em sua vida. À medida que você se aproxima mais de Deus e responde ao seu chamado, começa a perceber que Ele está com você em todos os momentos. Essa percepção traz paz em meio às dificuldades, guia suas decisões e oferece conforto quando você mais precisa. É um presente inestimável que transforma completamente sua maneira de viver e de enxergar o mundo ao seu redor. Saber que Deus está ao seu lado muda a forma como você lida com os desafios. Situações que antes poderiam causar ansiedade ou medo, agora são enfrentadas com serenidade, porque você confia que Deus está no controle. Essa certeza é uma fonte de paz, que, como diz a Bíblia, excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Em Isaías 41:10, Deus nos assegura: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas promessas. Elas são realidades vividas por aqueles que caminham com Deus. A consciência da presença de Deus também nos leva a consultá-lo em todas as nossas decisões.
Em vez de confiar em nossa própria sabedoria, buscamos orientação através da oração, pedindo que Deus nos guie em cada passo. O Espírito Santo, nosso conselheiro, nos ajuda a discernir o que é certo e nos mantém no caminho de Deus. Essa dependência diária de Deus fortalece nossa fé e nos mantém conectados com Sua vontade, ajudando-nos a viver de maneira que reflete os ensinamentos de Cristo. Essa consciência contínua também impacta nossas atitudes e comportamentos. Quando sabemos que Deus está presente, somos mais cuidadosos com nossas ações e palavras, buscando sempre agir de maneira que o agrade. Isso leva a uma vida de integridade, onde nossos valores são evidentes e nosso testemunho se torna uma luz para os outros. Viver dessa maneira não apenas nos beneficia, mas também inspira aqueles ao nosso redor a buscar o mesmo relacionamento com Deus. Para manter essa consciência da presença de Deus, é essencial cultivar uma vida de oração, meditação na palavra e adoração. Esses hábitos nos ajudam a focar em Deus e a ouvir sua voz mais claramente. Além disso, praticar a gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias de Deus, reforça a percepção de sua presença em nossa vida. Cada momento de gratidão nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado. Agora que compreendemos a importância de estar ciente da presença de Deus, a questão que surge é: como essa consciência pode nos transformar em instrumentos de mudança e testemunhas vivas do amor de Deus? Compreender a presença constante de Deus em sua vida leva a uma transformação pessoal tão profunda que não pode ser ignorada pelas pessoas ao seu redor. Este é o próximo sinal de que você é um escolhido. A capacidade de ser uma luz em meio às trevas, influenciando positivamente aqueles que convivem com você. Quando sua vida reflete a bondade, a justiça e o amor de Deus, você se torna um exemplo vivo da fé que professa. E essa luz não apenas ilumina seu caminho, mas também o de outros, guiando-os em direção à verdade e ao propósito de Deus. Jesus nos chama para sermos a luz do mundo, em Mateus 5:14-16, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse chamado é um convite para viver de maneira que nossas ações e palavras apontem para Deus. A luz que brilha em nós não é nossa, mas um reflexo da presença de Deus em nossas vidas. Quando permitimos que essa luz brilhe, impactamos o mundo ao nosso redor, trazendo esperança, encorajamento e direção. Mas o que significa, na prática, ser uma luz em meio às trevas? Significa agir com integridade, honestidade e compaixão em todas as situações. Quando o mundo incentiva a desonestidade, você escolhe a verdade. Quando o ódio e a divisão parecem dominar, você escolhe o amor e a reconciliação. Suas escolhas diárias, por menores que sejam, têm o poder de influenciar aqueles que observam sua vida. O seu comportamento pode ser o testemunho mais forte da fé que você professa, e muitas vezes é através das suas ações que outras pessoas começarão a se interessar por conhecer a Deus. Além disso, ser uma luz implica em estar disposto a ajudar os outros, especialmente em momentos de necessidade. Seja oferecendo uma palavra de encorajamento, orando por alguém que está passando por dificuldades, ou agindo de maneira prática para ajudar quem precisa, suas ações demonstram o amor de Deus em ação. A bondade genuína que flui de um coração transformado é um testemunho poderoso e uma atração para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Entretanto, ser uma luz também significa estar preparado para enfrentar oposição. Nem todos aceitarão ou apreciarão a mudança que vem em você. Alguns podem sentir-se ameaçados ou incomodados pela sua fé e podem reagir com críticas ou rejeição. No entanto, esses desafios não devem diminuir seu brilho. Em vez disso, devem reforçar sua determinação de viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que sua recompensa vem dele e não dos homens.
Lembre-se de que até Jesus enfrentou rejeição, mas ele continuou a amar e a servir incondicionalmente. Para ser uma luz efetiva, é essencial manter um relacionamento constante com Deus. Isso é feito através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. Esses hábitos alimentam a chama dentro de você e garantem que sua luz continue a brilhar, mesmo nos momentos mais sombrios. Além disso, busque oportunidades para ser uma bênção na vida dos outros, seja através de pequenos atos de bondade ou de iniciativas maiores que impactem sua comunidade. Depois de entender como ser uma luz em meio às trevas, é hora de explorar o último e talvez mais importante sinal de que você é um escolhido por Deus. O chamado para multiplicar essa luz, compartilhando o Evangelho e discipulando outros. A luz que brilha em sua vida não foi dada apenas para seu benefício pessoal, mas para alcançar aqueles ao seu redor, conduzindo-os para mais perto de Deus. Este é um chamado fundamental para todo cristão: fazer discípulos e espalhar a mensagem de amor e salvação de Jesus Cristo. Jesus deixou isso claro em sua grande comissão, encontrada em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este não é um pedido, mas um mandamento para todos os que seguem a Cristo. Não importa onde você esteja ou quais sejam suas circunstâncias, você é chamado a compartilhar sua fé e ajudar outros a crescerem em seu relacionamento com Deus. Compartilhar o Evangelho pode parecer desafiador, especialmente se você sente que não tem todas as respostas ou que não é suficientemente preparado. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Sua disposição para ser usado por Deus é mais importante do que seu conhecimento ou habilidades. O Espírito Santo estará com você, guiando suas palavras e ações, dando-lhe sabedoria e coragem para falar quando for necessário. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Um dos aspectos mais eficazes de compartilhar o Evangelho é através do seu testemunho pessoal. As pessoas podem argumentar contra teorias ou doutrinas, mas não podem refutar a experiência de vida de alguém. Compartilhe como Deus tem transformado sua vida, como a presença dele te deu paz em tempos de tempestade, ou como você encontrou propósito e direção através da fé. Esses relatos pessoais são poderosos e podem abrir os corações daqueles que estão buscando sentido e esperança. Além de compartilhar o Evangelho, discipular é outra parte crucial de multiplicar a luz. Discipular significa ajudar outros a crescerem em sua fé, caminhando ao lado deles, oferecendo orientação, encorajamento e apoio. Não se trata apenas de ensinar o que você sabe, mas de construir relacionamentos autênticos, onde você possa compartilhar a vida e aprender juntos. O discipulado é uma jornada contínua, onde você ajuda outros a se aprofundarem na palavra de Deus, a desenvolverem uma vida de oração e a viverem de maneira que glorifique a Deus. A multiplicação da luz também ocorre quando você encoraja outros a se tornarem discípulos que fazem discípulos. Esse ciclo de multiplicação é como a chama de uma vela que acende outra, espalhando a luz de Cristo exponencialmente. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo instrui: "E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros." Isso demonstra a importância de investir em outras pessoas, para que elas, por sua vez, possam continuar a obra de Deus. Ao final desta jornada, a pergunta que fica é: como você pode começar a multiplicar a luz de Deus em sua vida e impactar verdadeiramente o mundo ao seu redor?
Lembre-se de que não se trata de grandes gestos ou de falar em público para multidões. Comece onde você está, com as pessoas que Deus colocou em sua vida. Seja intencional em seus relacionamentos, busque oportunidades para compartilhar sua fé e esteja sempre pronto para apoiar e discipular aqueles que desejam conhecer mais de Deus. Agora que você conhece os sinais claros de que é um escolhido, o que fará com este chamado divino? Que sua resposta seja sempre um sim, cheio de fé, confiança e obediência, permitindo que Deus use sua vida para iluminar e transformar o mundo ao seu redor. Me fala aqui nos comentários.